E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Animologia. Hoje iremos falar sobre Boku no Hero. Desde quando eu comecei a assistir o anime, um personagem que me chamou muita atenção foi o Bakugou. E recentemente eu entrei em algumas páginas do Facebook e percebi que um dos assuntos mais discutidos eram sobre ele ser um personagem ruim. Algumas pessoas concordavam e outras discordavam. Com isso eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre o que eu acho do personagem. Lembrando que meu objetivo não é dar spoiler, mas eu vou acabar comentando sobre alguns pontos do mangá, então fica o recado. Eu vou fazer essa análise do personagem com base em 4 pontos: a personalidade, a evolução, o design e o objetivo. Começando com a personalidade, que é talvez o que mais me chamou a atenção nele. Eu gostei muito da personalidade dele porque foge do padrão. Quando você fala em herói, todo mundo pensa em um cara bonzinho e calmo. E a verdade é que se todo personagem fosse assim, seria chato. Ter a diferença de personalidade de pessoa para pessoa é muito importante, porque no fim das contas ninguém é igual, e essa diferença facilita muito com que as pessoas se identifiquem com os personagens. E o mais importante é que mesmo ele tendo uma personalidade forte, os princípios dele não mudam. Não importa o que aconteça, o pensamento dele não muda. Quando ele é pego pelo grupo de vilões, isso fica bem claro, ele mantém a postura e não se deixa ser influenciado. E mesmo tendo essa personalidade forte, durante as lutas ele consegue raciocinar de maneira calma e precisa, o que faz ele ser um gênio nessa área. O próprio Midoriya fica impressionado com a capacidade do Bakugou de tomar decisões certas durante uma luta. A evolução dos personagens é algo muito importante em uma obra, e é nesse ponto que está o problema das discussões em relação ao personagem. Muitas pessoas não gostam do personagem por causa do começo do anime, e mesmo com as mudanças na série, elas continuam com o mesmo pensamento. Até o momento, o Bakugou é um dos personagens que mais mudaram, e a evolução dele está diretamente ligada ao Midoriya. Desde quando eles eram pequenos, o Bakugou nunca reconheceu o Deku, porque ele não tinha individualidade, e isso com o tempo vai mudando. Em vários momentos na academia, o Bakugou percebe a evolução de Midoriya e de pouco em pouco ele começa a reconhecer a força dele. O Midoriya era fraco fisicamente e não tinha individualidade. O próprio All Might chega a falar que alguém assim não poderia ser um herói. Para Bakugou, ser herói é algo muito importante. Por isso ele não reconhecia o Midoriya, que antigamente não era capaz de ser. Mas atualmente, com as mudanças do Midoriya, o Bakugou começou a reconhecer ele. Esse reconhecimento fica claro durante a luta entre eles, no qual o Bakugou se abre para Midoriya e até dá dicas de como ele pode melhorar. No começo ele não reconhecia o Midoriya e hoje trata ele como um igual. Isso sim é uma grande mudança. Sobre o design do personagem não tem muito o que falar. Todo anime tem aquele personagem que é o fodão, e no caso de Boku no Hero, esse personagem é o Bakugou. A individualidade dele combina muito com a personalidade forte, e a roupa dele de super-herói é muito foda, principalmente nos braços, naquela parte em que simula uma granada. Outro detalhe da roupa que eu gostei foi a máscara. Por ele ser um personagem nervoso e com um temperamento curto, a máscara deixa o olhar dele bem mais sinistro que o normal. Sensei, 俺が1位になる。絶対やると思った。
O último ponto que eu vou falar é sobre o objetivo dele. Assim como Midoriya, o Bakugou admira os triunfos do All Might e tem como objetivo se tornar o herói número 1. Durante o torneio, quando o Bakugou fala, nesse momento o próprio Midoriya vê que ele tá falando sério e que ele não tá de brincadeira. Quando se trata de ser o melhor, o Bakugou leva muito a sério. Como o All Might diz durante o torneio, Bakugou sabe muito bem a diferença entre alguém que quer chegar ao topo e alguém que não quer. Junto com suas habilidades de luta, ele mantém o foco dele em ser o herói número 1, e ele dá o máximo de si para conseguir. Independente da motivação, eu vejo isso como uma qualidade, porque para ser o herói, o cara precisa levar a sério o que faz, e o Bakugou é talvez o que mais leva isso a sério. O Bakugou é meu personagem preferido na série, e não é só pela força dele, eu gosto muito da personalidade e da determinação dele em se tornar o herói número 1. Para muitos ele pode ser apenas um personagem irritado, mas para mim ele é o personagem que apresentou a maior evolução na obra até agora. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Se você quiser mais vídeos de Boku no Hero, escreva aí nos comentários. E não se esqueça de curtir e assinar o canal, beleza? Tchau!